Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Gustavo Castro, de Física do Alcubo Curso de Exatas. E hoje eu estou aqui para poder resolver uma questão com vocês envolvendo potencial elétrico e campo elétrico, onde a gente vai ter a oportunidade de ver basicamente qual é a diferença entre essas duas grandezas, porque uma delas é uma grandeza escalar e a outra é uma grandeza vetorial. Para poder mostrar isso para vocês, eu vou resolver uma questão da VUNESP, tá? Onde ela cobrou essas duas grandezas na questão. Então vejam só essa questão da VUNESP, que diz o seguinte: quatro cargas elétricas positivas e de igual valor estão distribuídas nos vértices de um quadrado de lado L. Então a gente tem aí a situação apresentada pelo exercício. Quatro cargas positivas nos vértices de um quadrado. Cada lado desse quadrado tem um tamanho L, e lá no centro do quadrado a gente tem um ponto C. Aí ele fala assim, sabe-se que uma das cargas produz isoladamente no centro C do quadrado um potencial elétrico de valor V0 e um campo elétrico de intensidade E0. Então, se uma das cargas produz esse potencial e esse campo, todas as cargas vão produzir esse potencial e esse campo. Por quê? Porque elas têm o mesmo valor, são todas do mesmo sinal e estão à mesma distância do centro do quadrado, já que elas ocupam o vértice do quadrado. Então, se as cargas são iguais, se as distâncias são iguais, o potencial e o campo elétrico que cada uma delas cria tem o mesmo valor, certo? E aí continua. É correto afirmar que o potencial elétrico e o campo elétrico em C, devido à ação simultânea das quatro cargas, têm, respectivamente, intensidades de qual valor? Então, vamos lá. Vamos primeiro calcular o potencial. Para a gente poder calcular o potencial elétrico, o que a gente tem que saber? Que o potencial elétrico ele é uma grandeza escalar. Isso quer dizer que ele não tem direção, não tem sentido. Porém, na hora de calcular o potencial elétrico, a gente deve levar em conta o sinal da carga elétrica. Ou seja, se a carga elétrica é positiva, o potencial criado é positivo. Se a carga elétrica é negativa, o potencial elétrico criado é negativo. Nesse caso, como que você calcula o potencial resultante? Fazendo uma soma algébrica. Ou seja, você vai pegar o potencial criado, nesse caso, pelas quatro cargas elétricas e somar. Se tiver algum deles que é negativo, você vai somar o número negativo. Tá? Mas nesse caso aqui, os quatro potenciais são positivos. A hora que a gente somar os quatro potenciais positivos, sendo que cada um deles vale V0, quanto que vai dar o potencial resultante no ponto C? 4V0. Tá? Então, o potencial elétrico, por ser uma grandeza escalar, a gente não leva, não precisa colocar vetores, a gente leva em consideração o sinal e o resultante é fazer uma soma algébrica. Você não tem que ficar analisando direção e sentido porque não tem vetor. Certo? Então, como cada um deles cria no ponto C um potencial V0, o potencial resultante é a soma desses V0. Como são quatro cargas, são 4V0, a hora que você somar os quatro vai dar 4V0. Ok? Já o campo elétrico, ele é diferente. Por que ele é diferente? Porque o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Se ele é uma grandeza vetorial, ele tem uma direção e ele tem um sentido, além de um módulo, claro. O que nós precisamos saber? Que cargas positivas criam um campo elétrico de afastamento, que sai delas, e as cargas negativas criam um campo elétrico de aproximação, que chegam nelas. Ok? E na hora de calcular o campo elétrico, a gente não leva em consideração o sinal, porque o sinal serve para você descobrir o sentido do campo elétrico, já que ele é um vetor. E na hora de calcular o valor, o módulo desse campo elétrico, a gente não leva em conta os sinais das cargas. Certo? Então, nesse caso aqui, o que ele falou para nós? Que cada uma das cargas cria lá no ponto C um campo elétrico de módulo E0. Você vai chegar e somar os E0? Não. Você precisa colocar a direção e o sentido dos vetores para depois analisar qual operação que a gente vai fazer. Lembrar que quando os vetores estão no mesmo sentido, o resultante é a soma. Quando os vetores estiverem em sentidos opostos, o resultante é a subtração. Quando os vetores forem perpendiculares, o resultante é Pitágoras. Quando formar um módulo diferente desse, a gente tem que usar aquela equação que vem lá da lei dos cossenos para calcular o vetor resultante, o módulo do vetor resultante. Entenderam? Então, é um pouco mais complexo.
né? Então, antes de você fazer qualquer operação, você precisa representar os vetores campo elétrico lá no ponto C. Vamos lá? Então, olha só. Essas cargas são positivas, então todas elas vão criar aqui no ponto C um campo de afastamento que sai delas, certo? Então, por exemplo, essa carga aqui de cima, essa mais que aqui, ó, ela vai criar aqui no ponto C um campo que afasta dela. Para poder afastar dela, para onde que ele tem que estar? Para cá, ó. Então, esse campo elétrico aqui é o campo elétrico criado por essa carga positiva aqui de cima. Está afastando dela. Tá vendo? Essa carga mais que também está aqui do lado de cima, só que do lado direito, ela também cria um campo que afasta dela. Para poder afastar dela, para onde que esse campo tem que estar? Aqui no ponto C, que é onde ele quer saber. Para cá, para poder afastar dela. Essa carga aqui de baixo, do lado direito, ela vai criar um campo de afastamento também, porque ela é positiva. Para onde que ela vai criar esse campo? Para cá, porque para lá ele está afastando dela, já que ela é positiva. E essa carga aqui de baixo, do lado esquerdo, também vai criar um campo de afastamento para lá. Para poder afastar dela, né, para estar afastando dela, tem que estar para lá. Repara que os 4 campos elétricos eu representei eles aonde? No ponto C. Por que eu representei eles no ponto C? Porque eu quero descobrir o campo elétrico no ponto C. Certo? Cada um desses vetores aqui, ó, não são iguais e vale E0. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Esse vetor que está aqui para cima para o lado esquerdo e esse vetor que está aqui para baixo para o lado direito, eles não são opostos? Quando eu tenho 2 vetores opostos, como que eu acho o resultante? Fazendo a subtração. Mas eles não são iguais? A hora que eu subtrair 2 valores iguais, quanto vai dar? 0. E esses dois aqui, ó, o que está para cima para o lado direito e para baixo para o lado esquerdo, eles também não são iguais? Quando eu subtraio 2 vetores iguais, já que eles têm sentidos opostos, quanto vai dar o valor resultante deles? 0. Então, nesse caso aqui, ó, como eles têm o mesmo valor, né, os 4 valem E0, a hora que você subtrair 2 a 2 aí, porque eles são opostos, você vai descobrir que o campo elétrico resultante no ponto C é o quê? 0. É nulo. Entenderam? Então, essa é a diferença entre uma grandeza escalar e vetorial. A escalar, você vai lá e soma todos os valores. A vetorial, não, você tem que analisar como os vetores estão. Certo? Então, para essa questão, o potencial elétrico resultante no ponto C é 4V0 e o campo elétrico resultante no ponto C é nulo. Isso se encontra na letra C dessa questão. Ok? Então, essa questão ela é muito importante para a gente poder diferenciar essa grandeza escalar, que é o potencial elétrico, e a grandeza vetorial, que é o campo elétrico. Certinho? Espero que vocês tenham entendido essa questão da VUNESP.